já pisou o Santo dos Santos. Queridos, nós temos batido aí em cima dessa tecla, dado bastante ênfase sobre a luta da carne com o espírito, né? A gente sabe que isso, quando não é muito definido, quando não é muito claro, isso se torna algo muito deturpado, muito confuso no meio da igreja, no meio dos crentes, no meio do povo de Deus. E sabe, amados, nós não podemos tomar a experiência correta ou a experiência errada como máxima de ensino para mim e para você. Na verdade, a palavra de Deus é onde eu e você precisamos estar apoiados e precisamos realmente viver, praticar isso, alcançar isso, porque se Deus declara isso, se Deus revelou isso ao meu e ao seu coração, é isso que Ele espera que cada um de nós estejamos apoiados, estejamos vivendo. Sabe, querido, seria a mesma coisa de eu pegar a experiência ruim de alguém que está caindo, vivendo debaixo da sua carne, não vencendo através do Espírito, mas vivendo ali de maneira a sempre ceder, a perder a luta e a batalha, né? E ficar sempre nessa, poxa, eu não consigo, e de repente usar dessa experiência assim para dizer, Deus conhece o meu coração, eu não consigo. Então vamos pensar assim, o que a Bíblia diz a respeito disso? Porque a sua luta é a minha luta. É a luta do A, é a luta do B, é a luta do irmão da outra igreja, é a luta do irmão lá da igreja lá nos Estados Unidos, ou seja, de todo aquele que realmente entendeu, creu no Senhor Jesus e começou a caminhar com o Senhor Jesus. Então eu quero dizer algo a você nessa noite aqui, pela graça de Deus. Queridos, existe uma responsabilidade nossa. Esses dias eu preguei sobre o domínio próprio. Você precisa sujeitar a sua carne ao Espírito, à vontade de Deus. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Ao mesmo tempo que existe a responsabilidade nossa, eu tenho algo a te dizer e é sobre isso que eu quero falar nessa noite aqui. Existe ajuda, existe auxílio, existe a obra do Senhor para fazer eu e você vencermos. Então, o que nós precisamos? Buscar esse auxílio, buscar essa ajuda. Ao mesmo tempo que existe uma responsabilidade nossa, existe um trabalhar, existe o auxílio, existe realmente socorro oportuno. Tem um versículo que nós vamos ler aqui relacionado a isso. Amados, deixa eu ler aqui para você rapidinho, eu vou citando os textos, se você quiser, isso daqui é muito importante você ter na sua vida. Romanos 8:26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então preste atenção. O Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O que é essa fraqueza, queridos? O que é esse assistir em nossa fraqueza? Se nós voltarmos aqui, capítulos 5, 6 e 7 de Romanos, os capítulos que antecipam aqui, isso que nós acabamos de falar, está falando da fraqueza da carne. Então o que está dizendo? Que o Espírito assiste em nossa fraqueza. O Espírito, ele reconhece, ele está vendo a luta que eu e você enfrentamos nessa fraqueza da carne, nessa luta que nós temos. Isso está falando da inclinação da carne. Amados, eu já falei isso em cultos, em ministrações. É muito interessante essa palavra aqui do grego assiste, que fala sunanti lambanomai, que quer dizer assim:
pega com firmeza de um lado que eu pego do outro. Ou seja, o que o Espírito está dizendo? Querido, você que tem suas fraquezas, você que tem a inclinação da sua carne, eu tenho assistido, ou seja, eu estou desse lado pegando, esperando que você realmente faça a sua parte deste outro lado, para que você possa realmente entender como orar, entender como vencer, entender como passar por essa situação, mas não perdendo a batalha, mas passar por essa situação vencendo essa batalha. O Espírito está dizendo para mim e para você, ou seja, o que eu quero compartilhar com você? Na luta da inclinação da carne, da fraqueza da carne com o Espírito, eu e você precisamos entender que há uma responsabilidade nossa, mas que há ajuda da parte do nosso amigo Espírito Santo para vencermos tudo isso, meus irmãos. Há uma provisão do alto, há algo disponível para todo aquele que tem buscado lutar e vencer sobre isso, meus irmãos. Nós não podemos ter um lugar de vitória ou chegarmos num lugar de vitória sozinhos. Nós precisamos dessa parceria. Existe a parte que nos cabe, responsabilidade nossa, mas existe o auxílio e ajuda do alto. Como eu disse para você, queridos, nós não podemos perder isso. Aonde eu quero chegar com tudo isso que eu estou compartilhando aqui com vocês? Pessoas podem pensar assim, pessoas podem chegar a um entendimento errado assim. Ah não, mas eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer essa área da minha vida. Então o que acontece? Ele se esquece de como a Bíblia declara e ele começa a fazer da sua experiência uma verdade. E não é isso correto. Nós precisamos entender como o Senhor deixou tudo isso, como o Senhor estabeleceu tudo isso para as nossas vidas. Então preste atenção. Amados, um entendimento correto, preste atenção, um entendimento correto leva a uma fé, vamos dizer, a uma fé correta que leva a um lugar e a um resultado correto. Então quer dizer, se eu tiver um entendimento errado, vai me levar a uma fé errada e a um resultado errado. Por isso que nós precisamos renovar a nossa mente. Se eu falar assim para você, querido, não, tudo bem, Deus conhece sua fraqueza, e o Senhor deixa você viver isso. Não existe isso, meu irmão. O Espírito assiste, o Espírito compreende isso, mas o que ele está querendo? Ele está querendo levar você, levar a mim, num lugar de vitória, não num lugar de derrota. Vocês estão me entendendo? Eu creio que sim, não tem como você dizer amém e eu entender isso, mas eu creio que vocês são pessoas que têm esse anseio, esse anelo pelo Senhor, meus irmãos. Sabe, eu quero mostrar algo para vocês, queridos. Existe um ensino hoje que as pessoas falam assim, não, a graça é o favor que eu não mereço, eu sou pecador, eu sou isso, sou aquilo. Deixa eu te falar, queridos, esse tem sido o ensino que as pessoas têm apoiado na sua experiência. Ainda que haja graça para te livrar do pecado, eu quero te dizer, existe graça que é a capacitação, aquilo que eu e você não merecemos, mas que o Senhor nos capacita para nos levar a um lugar de vitória. Não é somente para cobrir pecados, mas é para te capacitar, queridos, a viver em vitória sobre a carne. Então preste atenção. Deixa eu ler um versículo aqui, queridos, que eu acho muito interessante. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, preste atenção. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Preste atenção nisso. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Preste atenção, então, diz assim,
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, o ensino correto, aqui para você entender comigo. Deixa eu falar algo aqui muito sério a vocês. Não existe tentação sobrenatural. A tentação é humana. A tentação, ela é natural. Ela é humana. Então preste atenção. Tem gente que fala, o diabo me derrubou, pastor. Deixa eu te falar, o diabo não. O que acontece? A tentação não está fora. A tentação fala de um desejo da carne, está dentro. Então o que acontece? Satanás ele vem com um cardápio. E ele vê que com esse cardápio ele consegue de alguma forma mexer um desejo desenfreado dentro do coração, dentro da carne, dentro da vida de alguém. Ou seja, mais hora menos hora ele traz isso. Então preste atenção, o texto fala assim, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então o que ele diz aqui? Ele fala assim, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento. Então eu quero soltar algo aqui muito forte para você. Preste atenção. A tentação não é sobrenatural, mas o livramento é sobrenatural. Deus está dizendo aqui, Ele proverá livramento. Ele vai auxiliar eu e você. Então sabe o que ele está dizendo? Enquanto você ficar falando, eu não venço, isso daqui. Sabe por quê? Porque você tem olhado a sua luta de maneira tão sobrenatural e você não tem enxergado aquele que está pronto a te ajudar de maneira sobrenatural. Então deixa eu te dizer algo a você. Querido, está na hora de parar de focar, queridos, na luta e na derrota e começar a buscar no Senhor o auxílio e o livramento para vencer tudo isso. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Queridos, nós temos uma fragilidade, nós temos lutas, nós temos desejo na nossa carne. Sabe, queridos, Tiago fala que a tentação, quando ela encontra o desejo, quando ela encontra a cobiça, se aquilo for gerado, aquilo vem a trazer o pecado. Sabe, meus irmãos, pecado não é um desejo. Pecado é quando esse desejo, ele vem para fora. Quando esse desejo governa a sua e a minha vida. E faz com que nós deixamos de lado a fé, a prática, a vida com Deus, para colocar o nosso desejo à frente de tudo. Então o que nós precisamos é buscar esse livramento que é sobrenatural. Sabe, Satanás, o tentador, sabe como que ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida? Ele vai estimular o desejo. Você pode olhar, é onde você já teve fraqueza, é onde a sua carne já foi escravizada. E nós precisamos vencer isso, meus irmãos. Há algo da parte de Deus que nos leva a vencer, que nos leva a governar, e é sobre isso que nós precisamos buscar nas nossas vidas. Deixa eu ler aqui com você Hebreus 4, que diz assim, Hebreus 4, 14 diz assim, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Preste atenção, o nosso sacerdote, Jesus Cristo, foi tentado em todas as coisas, por isso que ele se compadece de mim e de você. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Por quê, queridos? Porque ele não se deixou ser guiado ou governado por isto. O pecado se torna pecado quando encontra um desejo e nós servimos, nós nos rendemos a esse desejo, meus irmãos. Aí diz assim, verso 16: acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então preste atenção. Cheguemos, pois, ao trono da graça. Para que nós vamos ao trono da graça? Qual que é o contexto aqui? Qual é o assunto que está aqui? Tentação. Está falando aqui de uma luta, de uma fragilidade. Então, quando nós temos isso, para quem nós vamos? Para onde nós estamos indo? Será que nós estamos buscando essa ajuda do alto? Será que nós estamos reconhecendo nossas fraquezas? Porque isso é humildade. Mas não basta realmente nós reconhecermos as fraquezas, as tentações, mas nós precisamos, sabendo dessa fragilidade, irmos ao lugar correto, buscar o socorro, buscar ajuda para vencermos. É isso que o texto diz. Olha que interessante, queridos. Aqui fala o trono da graça. Você já viu o trono, principalmente dentro dessa cultura que a Bíblia foi escrita? Você já viu o trono ser lugar de você ir buscar ajuda? Não, o trono era lugar de governo, o trono era lugar de ser declarado decreto, juízos. Um rei se sentava no trono para falar, agora quem tivesse ali sabia, era um lugar terrível. Mas esse trono chama trono da graça. Para eu e você alcançar socorro oportuno, auxílio da parte do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você? Querido, muita gente tem medo de se achegar a Deus porque falhou, porque caiu, porque, sei lá, se deixou ser levado por uma situação ou outra. Deixa eu te dizer, sabe quando eu e você temos que se achegar a Deus? Antes de tudo. Nos antecipando, buscando auxílio a cada instante, a cada momento, antes de pecar. Antes de permitirmos com que a tentação vença, mas buscarmos o auxílio, o socorro oportuno da parte de Deus, meus irmãos. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. A gente precisa buscar isso a cada dia, a cada momento. Filipenses 1:27, quer ver? Deixa eu ler isso daqui para você. Que diz assim, ó. Filipenses 1:27, perdão. Diz assim, ó. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, queridos? Será que Deus merece? Será que Deus merece ser glorificado do jeito de você viver? Do jeito de eu viver? Será que Deus pode ser honrado? Não é para mim. Não é para você, mas é para Ele. É para o nosso Pai, é para o nosso Senhor. Honre o sacrifício de Cristo Jesus. Eu não estou falando que você não tem suas lutas, que eu não tenho minhas lutas, mas eu estou dizendo a você como nós podemos honrar. O Senhor reconhece as suas fraquezas, o Senhor reconhece as minhas fraquezas e sabe o que Ele está dizendo? Venha com fé até mim, para que você encontre auxílio e socorro oportuno no tempo presente. Sabe, eu quero dizer a você, meu irmão, quando diz que nós precisamos se achegar, deixa eu te dizer, tem muita gente que está esperando Deus vir até Ele, mas isso é orgulho. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo que eu e você precisamos se achegar ao trono da graça. Não é o trono que vai vir até você. É eu e você que vamos até o trono. Sabe a oração do Pai Nosso? Eu vou encerrar dizendo isso a você.
Quando que a oração do Pai Nosso tem que ser feita? Não como uma repetição, mas o próprio Jesus disse. E algo que Jesus falou nela é muito interessante. Nem Jesus deu o nome de oração do Pai Nosso, né? Nós pegamos a esse título, mas preste atenção. Ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se está falando que nós devemos orar pela provisão de cada dia, quer dizer, o que você orou hoje, amanhã já não vai servir. Pai, me dê a provisão de hoje, o dia de amanhã. Pai, me dê a provisão de hoje. Então nós precisamos caminhar sobre isso, meus irmãos. Então deixa eu te falar, se é uma oração diária, deixa eu falar algo aqui a você. Aí nessa oração diária diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe o que eu quero dizer a você? Querido, a oração é um meio de eu e você buscarmos o auxílio, para vivermos de modo digno, para termos o auxílio da parte do Espírito de Deus, para termos o fortalecimento ao qual o Espírito governe, e a carne realmente se dobre. Eu vou te dizer, hoje existe um ensino do inferno dizendo, não, Deus conhece, Deus perdoa, Deus isso, Deus aquilo, e tem pessoas caminhando, queridos, negligenciando isso que nós estamos aqui ministrando e pregando. Eu vou dizer para você, Deus conhece a sua fraqueza, mas assim como Deus conhece a minha e a sua fraqueza, Ele nos dá o auxílio para que nós possamos vencer e não ser mais vencidos. O que eu quero dizer a você é, tem capacitação, tem cuidado de Deus para mim e para você. Nós só precisamos realmente buscar isso nas nossas vidas. A cada dia, para não sermos guiados pelo desejo, pela tentação, vencidos, e não vivemos de modo digno, agradar e honrar ao Senhor. Se você está aí me ouvindo e você crê que Deus tem algo com a sua vida, meu irmão, eu vou te falar, se volte ao Senhor. Não viva de maneira a negligenciar, querido, mas vença o mal com o bem, vença a carne através do auxílio e da vida do Espírito. Você não vai vencer ficando resistindo, você precisa empoderar o seu espírito, a comunhão da sua vida com o Espírito Santo. É a única forma de vencer a carne. Senão, queridos, os desejos vão sucumbir, tudo isso vai vir. E sabe o que acontece? Se perde o discernimento, se entra numa cegueira espiritual e quando vê, está aceitando os desejos, as coisas da carne como se elas fossem corretas e aceitáveis a Deus. E eu vou dizer a você, quem está sendo o foco de agrado desse modo de viver, pode ser qualquer um, só não o Senhor. Então que nós possamos realmente viver para agradar ao Senhor. Quero orar com você, Pai, no nome de Jesus, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, Senhor. Pois sabemos, Senhor, que enfrentamos lutas, enfrentamos tantas coisas que, Senhor, guerreiam dentro de nós. Mas nós, Pai, entendemos que o Teu querer, a Tua vontade é realmente, Senhor, o foco e o propósito pelo qual nós queremos crescer a cada dia, queremos viver a cada dia. E sabemos que na força do nosso braço nós jamais conseguiremos. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que Tu possas encontrar em nós corações inclinados, corações que realmente buscam esse auxílio no trono da graça. Senhor Jesus, Tu passaste por tudo, Tu sabes das lutas que enfrentamos, mas em tudo o Senhor venceu, para que pudesse nos dar este socorro oportuno. Por isso, vem de encontro a cada coração, a cada pedido de socorro, a cada pedido, Senhor, de pessoas que realmente buscam uma vida para Te agradar. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado e que haja graça, que haja realmente socorro oportuno da parte do Senhor. Nós oramos
entregando tudo a Ti e colocando nossas vidas rendidas aos Teus pés, Senhor Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos por toda a provisão e livramento da parte do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se eu consigo aqui, para poder aqui interagir aqui com os irmãos aqui, bem rápido aqui também, para nós encerrarmos. Em nome de Jesus. Cadê os irmãos aqui? Cleide, Maria Helena aí, ó. E aí, irmã Maria, tudo bem com vocês aí? Se recuperando aí? Esposa do João, né? Do João Maria, né? Glória a Deus. Moniza, Fran aí, ó. Leandro, Heber. Lourdes Monteiro, até minha tia. Oi, tia. Meu Deus. Tem a senhora no Facebook. A senhora sabe, né, tia? Já honrei a senhora aqui. Eu sou fruto aí da oração, de tudo que vocês dedicaram aí, derramaram aí o coração diante do Senhor. Glória a Deus. Misa, aí ó, todos aí, que Deus abençoe. Regiane, a Jo, Ellen, Jennifer. Jennifer, nossa, a Jennifer. Tô acostumado a chamar Jennifer, falei Jennifer aqui, ficou... Aí, ó, Lucas, Pati, todos aqui, queridos. Que Deus abençoe, viu, meus irmãos? Marisa tá onde? Ó, tá aqui. Que Deus abençoe todos vocês, viu, queridos? Uma alegria estar aí com vocês. O Anderson também. Logo, Reginaldo aí, ó, Regi. Glória a Deus, Misa. Logo vamos estar juntos aí, queridos. Vamos permanecer firmes aí. O Senhor é mais nas nossas vidas. Marcelo lá, ó. Leni, glória a Deus. Ó, Roberto Carlos. Ó, Luizinho. Ô, Luiz. Patrícia Gonzaga. Aí, ó, a tia tá até respondendo aqui. Renata. Murilo. Amém, queridos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês permaneçam firmes. E saiba, queridos, como nós aqui compartilhamos, busque o auxílio no Senhor, meus irmãos. Camille, Hilary, busque o auxílio no Senhor, meus irmãos. A nossa carne não pode ser governada. Depois do dia que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, eu tenho uma notícia para te dizer: teu maior inimigo é você mesmo. É você não andando sobre aquilo que é a vontade de Deus, realmente vencendo, mas você se deixando ser guiado, conduzido pela carne, você nunca vai alcançar aquilo que o Senhor realmente chamou você para viver. Então não seja um crente carnal, né? Vivam realmente como um crente aí no Espírito, sendo guiado pelo Senhor para a honra e glória do nome dele. Ó, o Giba aí também, Murilo. Todos aí, que Deus abençoe, viu, querido? Se eu esqueci alguém aqui, me perdoe, que aqui tem um delay, e hora é bênção, hora complica tudo aqui, mas logo estaremos juntos, tá bom? Ó, estamos aí na campanha do alimento lá, e tudo acontecendo aí, então vocês estão por dentro. Qualquer dúvida, qualquer coisa aí, pode mandar mensagem lá no WhatsApp da igreja aí, nós estamos juntos nisso daí, tá bom? Que Deus abençoe, uma excelente noite a todos aí, que cada um seja fortalecido no Senhor, na graça, e que o Senhor possa realmente sustentar a vida de vocês a cada dia, em nome de Cristo Jesus. Beijão no coração, fiquem com Deus, tá bom?